Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com a nossa aula de história, não é isso? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a presença holandesa no Brasil, presença da Holanda, né? E a ampliação do território no século XVII, tá? A gente vai ver que os portugueses começam agora, né, a adentrar pelo interior do Brasil, né? Porque até então a colonização tinha sido ali na beirinha, no litoral, né? Os engenhos de açúcar eram construídos ali no litoral, justamente para manter as terras em segurança, né? Então a gente vai ver agora hoje como os holandeses, né, que estavam muito interessados nas terras brasileiras, né, na produção açucareira, eles estiveram, né, eles tentaram invadir várias vezes as terras, né, até que eles conseguem uma certa época, mas depois são expulsos. Bom, nós vamos usar o nosso livro, né, de história, tá certo? A escola é nossa, tá? Das páginas 46 a 51. Então, vamos lá para a página 46 a 51, tá certo? Vamos lá, então? A presença holandesa no Brasil. Bom, no século XVII, o açúcar era a principal riqueza da colônia. A gente lembra disso porque nós falamos que o açúcar ele era vendido a peso de ouro e era somente vendido nas boticas, nas farmácias da época. Que ele era utilizado como remédio, né? E aí, o que acontecia? Ele era muito utilizado, muito importante, mas não era em qualquer lugar que dava, né? Os portugueses, né, conseguiram aqui no Brasil que a cana-de-açúcar se adaptasse muito bem ao solo e ao clima. Nós vimos isso em geografia, né? A importância do clima. E aí, né, eles começaram a produzir. Teve uma época que eles eram os maiores produtores mundiais, né, de açúcar, tá? Bom, e aí essa riqueza atraiu para cá os europeus, né, os povos da Europa, principalmente os holandeses, né, que queriam dominar a produção do açúcar, tá certo? Então, eles várias vezes tentaram invadir as terras, né? A primeira invasão foi em 1624, em Salvador, que era a capital da colônia. Lembra da primeira capital do Brasil, Salvador? Bom, gente, eles queriam controlar toda a região, né? Mas eram muitas lutas, olha só, a gente consegue perceber aqui, ó, nessa pintura, né, do Franz Post, que eles guerreavam mesmo, né? Eram grandes batalhas, não é isso? E aí os holandeses tentaram, né, invadir. Eles lutaram durante 11 meses e depois de 11 meses os portugueses conseguiram expulsá-los, tá certo? Bom, quando eles foram expulsos, pensem vocês que eles desistiram. Não, eles não desistiram, né? Por quê? Porque o açúcar era um produto muito importante na época e que dava muito lucro. Então, os holandeses continuavam com interesse nas terras, tá? E aí, o que eles fizeram? Eles vieram e adentraram, né? E invadiram a capitania de Pernambuco, principal produtora de cana-de-açúcar naquela época. Bom, quando eles tentaram invadir a capitania, né, de Pernambuco, eles conseguiram, tá certo? E aí se estabeleceu aqui no Brasil, né, o governo holandês. Lógico que não foi no Brasil todo, em todo o território, mas ali em Pernambuco, tá? E aí, naquela época, Pernambuco, né, no caso Recife, era muito pequenininho, era só um vilarejo, tá joia? Então, aqui a gente tem uma foto também, né, de Recife na época, não é isso? E o governo, né, holandês mandou para o Brasil um homem chamado Maurício de Nassau, tá? Para poder controlar, governar as terras, né, no caso, entre aspas, holandesas na época, né, aqui no Brasil, tá? Então, o governo holandês mandou, né, para governar aqui as terras holandesas, né, que tinham sido invadidas, o Maurício de Nassau. Gente, o Maurício de Nassau, ele foi muito importante para a nossa história. Por quê? Porque ele fez grandes coisas no governo dele,
né? Olha só, ele abriu novas estradas, ele fez pavimentação de ruas, né? Asfaltar não, mas eu digo assim, calçar as ruas, né? Construiu pontes, realizou obras sanitárias, né? O que seriam obras sanitárias? Questão de limpeza mesmo, de água, né? Então ele foi muito importante para a história, o Maurício de Nassau, tá certo? Ele era um homem de muita visão, né? Ao contrário de Portugal, né? Dos portugueses que só retiravam, o Maurício de Nassau não. Ele, vamos dizer assim, aconteceu uma grande evolução, né? No local onde ele utilizou como sede dele, tá certo? Como a sede, né? Bom, gente, durante o governo dele, ele, além disso que a tia Lúcia falou, né, construir estradas, abriu estradas, né, pavimentação de ruas, construção de pontes, obras sanitárias, ele ainda construiu um palácio, né, onde ele morava, olha que chique, né, e nesse palácio, nesse lugar aqui, ó, onde ele estava, né, ele mandou construir um aviário. O que é um aviário? Não é uma gaiolinha, é um espaço muito grande onde os pássaros podem voar lá dentro. A gaiola não, ela limita, né? O aviário era um espaço muito grande, né? Um local muito grande onde os pássaros podiam alçar voos, tá certo? Além do aviário, ele construiu também um jardim zoológico, né? Onde ele colocou ali os animais, e um jardim botânico. O que é o jardim botânico? É o local onde se cultiva, né, diversos tipos de plantas, tá certo? E põe também em exposição, tá joia? Então ele criou um jardim botânico. E o nome nos jardins botânicos, os nomes das plantas são os nomes científicos, tá? Então não esqueçam desse nome, Maurício de Nassau, tá certo? Bom, pessoal, aí os portugueses vendo aquilo, eles viram que não dava para deixar, né? Então eles começaram a tentar recuperar o domínio, tá? Tentar recuperar as terras onde os holandeses tinham se apropriado, tá? Então nessas lutas, nessas batalhas entre eles, né? Aconteceram no Monte Guararapes, tá? De 1640... Não, minto. As duas batalhas. Uma em 1648 e outra em 1649, tá? Os holandeses, né, tentaram resistir, conseguiram durante um tempo, mas em 1654 eles foram expulsos, tá certo? O que eles fizeram então? Bom, eles pensaram assim, então tá bom, então a gente vai embora. Mas, muito espertos, levaram as mudas da cana-de-açúcar. E aí, pessoal, eles começaram a produzir o açúcar lá nas Antilhas, lá na América Central, tá? Então, o que aconteceu? Como a América Central, como as Antilhas ficam mais próximas, né, de Portugal, né, da Europa, os holandeses, que já conheciam, tinham ficado aqui muito tempo, né, gente? Sabiam fazer o açúcar, então eles começaram a produzir açúcar lá nas Antilhas e vendiam por um preço mais barato, né? E Portugal começou a ficar para trás. Por quê? Porque eles tinham, né, um preço maior. A cana deles, né, o açúcar deles ficava num preço maior. Por quê? Mais alto? Porque era mais distante da Europa, né? Então, isso vai fazer com que a coroa portuguesa tenha muitos prejuízos, tá? E logo ela vai tentar também reaver esse lucro, né, de uma outra forma. Bom, gente, voltando ainda a falar do Maurício de Nassau, né, o holandês, ele, além de tudo aquilo que a gente comentou, ele era muito preocupado com a arte, com a ciência, né? Ele era muito preocupado em conhecer o local onde ele estava, tá certo? E aí, o que aconteceu? Ele trouxe para o Brasil, né, um grupo de 46 pessoas. Essas pessoas eram pessoas formadas, pessoas estudadas, tinha cientistas, artistas, artífices, né?
E aí, o que ele fez? Tinha médicos, né? Ele trouxe médicos para estudar as doenças do Brasil, as doenças que não eram comuns lá na Europa, tá certo? Ele trouxe artistas para retratar, né, como era o cotidiano dos brasileiros, né, das pessoas no Brasil naquela época, lembrando que a gente só sabe como era porque a gente tem o quê? A gente tem as gravuras, as pinturas, porque não tinha foto, né? Então, gente, o Maurício de Nassau foi um espetáculo, vamos dizer assim, tá certo? Então, ele trouxe os pintores, né? Ele era muito preocupado também, né? Incentivava o estudo, né, da cosmografia, da astronomia, tá? Ele construiu, né, o primeiro observatório astrônomo que se tem notícia do Brasil, porque ele era preocupado com tudo isso, queria estudar o céu, né? Ele era uma pessoa muito culta, né? Então, ele trouxe para cá também uma companhia teatral, tá certo? Então, gente, foi um período assim de muita evolução para o Brasil, tá? Não esqueçam o Maurício de Nassau. Bom, gente, continuando aqui, durante muito tempo, né, a gente viu que a colonização do Brasil se deu aqui, ó, no litoral. Por quê? Porque era próximo ao mar, né? Atracavam os navios ali, né? Abasteciam com o pau-brasil, depois voltavam, abasteciam com o pau-brasil. Durante 30 anos isso aconteceu. Depois a gente pode perceber o quê? Que aí, quando o pau-brasil começou a escassear, eles começaram a plantar a cana, né? E produzir o açúcar. Então, eles tinham, olha lá, os engenhos aqui, ó, bem no litoral, tá vendo? Tá certo? E por que isso? Porque surgiu com a colonização, né? Quando os portugueses falaram assim, não, a gente vai ter que povoar isso aqui, porque senão outros povos vão tomar essas terras, né? Então, eles começaram a povoar aqui, ó, no litoral. Bom, aí, o que houve? A gente viu que a cana-de-açúcar, né, foi um produto muito importante, porém, começou a escassear também, na verdade, assim, escassear em termos, né, eles não tinham tanto lucro mais, por causa da concorrência com o açúcar das Antilhas, né? E aí, eles começaram a partir para outras, né, outras atividades econômicas na época. Então, olha só, a economia do século XVII. O que eles fizeram, então? A cana-de-açúcar já tinha, né? Eles começaram a, vamos dizer assim, incentivar a pecuária, a criação de animais, né? Aqui, geralmente, as fazendas eram para plantar a cana, né? Para fazer o açúcar. O gado precisava de pasto, então eles começam, né, os pecuaristas, né, as pessoas que criavam animais, começam a adentrar o território, né, brasileiro para o interior, tá certo? Então, a pecuária, a criação de animais. Começou também a mineração, tá? No século XVII, é no século XVIII que ela vai atingir, né, um índice mais alto, mas já começou no século XVII. Que mais? Vamos lá. Outra coisa importantíssima. Aqui, ó, nessa região, né, eles começaram a adentrar o território que a tia Lúcia comentou com vocês, não foi? E quando eles chegaram aqui, ó, eles se depararam com a floresta amazônica, gente. E aí, eles descobriram dentro dessa floresta, né, dessa área, algumas especiarias, vamos dizer, algumas coisas que podiam ser vendidas a preços muito altos lá na Europa. E esses produtos encontrados na floresta ficaram conhecidos como drogas do sertão, ou seja, eram as especiarias brasileiras, tá certo? Aqui a gente vai ver que fala, né, que a pecuária foi introduzida, né, no Brasil pelos portugueses, né? A princípio foi desenvolvida no litoral, junto aos engenhos, né? Ajudava no trabalho nos engenhos. A gente viu na aula passada que a tração animal ajudava a girar a moenda, né? Ele ajudava com o transporte da cana, com a movimentação das moendas,
né? E o gado bovino era utilizado na alimentação da população, tanto a carne quanto o leite, né? Que vivia nas regiões açucareiras. Como era, né, as terras do litoral eram utilizadas para o cultivo da cana, né? Aos poucos eles foram vindo aqui, ó, para o interior, né? Se adentrando, tá certo? E foram fazendo ali fazendas, foram criando fazendas ali, né? No século XVII foram explorados alguns produtos conhecidos como drogas do sertão. A exploração desses produtos deu ocupação à região amazônica, tá? Ao norte da colônia. Então, como que começou o povo a vir para cá, né? Quando eles descobriram as drogas do sertão, começou uma avalanche, né? E o povo queria também. Então, começa a povoar essa região do Brasil, que até então não era povoada, né? Bom, e quais os produtos, né, que eram considerados as drogas do sertão? O cacau, o guaraná, o urucum, baunilha, anil, castanha do Pará, salsa parrilha, pimenta, entre outros produtos, tá certo? Então, todos esses produtos eram as drogas do sertão, também chamadas de especiarias brasileiras, tá? As drogas do sertão eram encontradas na floresta. E quem gente, que conhecia melhor as florestas? Os indígenas, né? Então, o que eles faziam? Eles capturavam muitas vezes os indígenas para levar nesses grupos, né? Para adentrar o território, porque os indígenas eram profundos conhecedores das matas, das espécies vegetais. Eles sabiam por onde andar, eles sabiam o que comer, né? Eles conheciam todos os animais. Então, assim, eles tinham vivência. Então, andar junto com o indígena era muito mais proteção do que se aventurar sozinho, né? E aí, gente, a gente não pode esquecer também de falar das missões. Vocês se lembram que logo quando, né, o governador Mor veio para o Brasil, né, o governo geral, a gente viu que os jesuítas vieram também, né? Por que eles vieram? Para catequizar os índios. Então, eles começaram a formar missões. E o que era isso? Né? Eram grupos religiosos, né, que tinham o objetivo de catequizar os índios, né, difundir o catolicismo. E os padres foram entrando, né, adentrando o território, tá certo? Os indígenas, eles eram conquistados por esses jesuítas, né? E aí os próprios indígenas ajudavam, né, nesse trabalho, né, de construção das moradias, do cultivo dos alimentos, né? E essas missões, esses aldeamentos, não foram feitos só na região amazônica, não, mas em todo o território brasileiro, tá certo? Então, pessoal, a gente vai vendo que a história do Brasil tem muitos detalhes, né? E que a gente precisa focar nisso. Bom, qual a parte mais importante hoje nessa aula toda que vocês devem gravar? Vocês não podem esquecer, né, desse homem, Maurício de Nassau, né, desse holandês. Não podem esquecer que ele foi muito importante na nossa história, tinha uma visão muito peculiar, né, diferente, né, para a época, e que a ampliação do território brasileiro começou nessa época, né? Eles não respeitaram, vamos dizer assim, o Tratado de Tordesilhas, até porque depois veio o Tratado de Madrid, que anulou o de Tordesilhas. Vocês vão aprender isso mais para frente, tá certo? Então, a gente vai percebendo aqui, né, que com vamos dizer assim, a quebra, né, ou a queda da venda do açúcar brasileiro para as Antilhas, né? O que aconteceu? Foram desenvolvendo outras atividades econômicas, né? A pecuária, a mineração, né? As drogas do sertão, tá certo? Então, isso que a gente não pode esquecer, tá bem? E aí, nós terminamos aqui e aí a gente volta para nossa aula. Olha só. Número 1. Houve um país europeu que, ao ver o lucro intenso de Portugal com a venda do açúcar, quis logo dominar essas terras produtivas.
Houve um país que invadiu o Brasil várias vezes para tentar controlar a produção açucareira. Que país europeu era esse? Então, nós comentamos, né, gente? O Egito, a gente nem falou de Egito. A Holanda ou Pernambuco? Pernambuco não é país, né, gente? Então, qual foi, né? Ao invadir Pernambuco, a principal produtora de cana-de-açúcar naquela época, os holandeses escolheram um vilarejo para ser sede do governo holandês no Brasil. Que lugar foi esse? Então, a gente viu também Recife, né? Quem foi o enviado português encarregado de administrar, né, de controlar, de cuidar das terras holandesas no Brasil? Foi aquele que eu falei que vocês não podem esquecer, né, do Maurício de Nassau. Aconteceram muitas mudanças positivas para o Brasil no governo de Maurício de Nassau. Quais mudanças? Não foi feita por ele. O que eu não falei então? Vamos ver. Construção de obras sanitárias, ele fez. Abertura de estradas, ele fez. Construção de pontes, ele fez. Mas a construção do Banco do Brasil no Rio de Janeiro não foi ele quem fez, né? 5. Os portugueses conseguiram expulsar os holandeses em 1654. O que os holandeses levaram consigo atrapalhando a grande produção açucareira de Portugal? Então, quando eles foram expulsos, eles levaram o quê para produzir o açúcar lá nas Antilhas? Levaram mudas de mandioca, mudas de cana-de-açúcar ou mudas de café? Os holandeses, ao serem expulsos do Brasil, levaram consigo mudas de cana-de-açúcar. Eles então passaram a produzir açúcar nas ilhas da América Central, conhecida como... Então, que ilhas eram essas, né? Ilha de Marajó, Antilhas ou Galápagos? 7. Por que os países europeus decidiram comprar o açúcar holandês produzido nas Antilhas ao português produzido no Brasil? Então, eu falei para vocês, né, que o açúcar brasileiro ele ficava mais caro, né? E que o açúcar das Antilhas ele era mais barato para ser comprado na Europa. 8. Isso provocou prejuízos para os produtores e para a coroa portuguesa. E os portugueses precisaram arrumar outras formas de lucrar. Foi o que eu falei, né? Se eles não estavam vendendo tanto quanto no começo, eles tinham que arrumar uma outra forma de lucrar, né? Todas as atividades abaixo passaram a ser desenvolvidas como forma de complementar a economia portuguesa. Então, gente, veja bem, nós já estamos no açúcar, né? Nós já passamos por vários ciclos, né? Então, quem é, né? Tem vários aqui que eles colocam, né? A gente viu lá no mapinha, né? Que foram importantes atividades econômicas a partir disso. Qual que não está no nosso mapa? Deixa eu voltar aqui. No nosso mapa. Opa. Qual é que não está aqui no nosso mapa? Olha lá, vamos ver. Então, ó, a gente tem aqui a cana, né, que já era, não está começando agora, a pecuária, a mineração, as drogas do sertão. Vamos ver aqui. Olha lá. Qual que não foi falado lá, né, que não começou naquela época? A cana-de-açúcar, o pau-brasil, as drogas do sertão ou a mineração? 9. A pecuária foi introduzida na colônia pelos portugueses. A princípio foi desenvolvida no litoral, junto aos engenhos. Auxiliava o trabalho dos engenhos, era utilizado no transporte, na movimentação de moedas e também na alimentação. Com o tempo, o local das pastagens foi sendo levado para o interior do país. Essa interiorização fez com que os portugueses encontrassem produtos como o cacau, o guaraná, o urucum, baunilha, anil, castanha do Pará, etc. Como ficaram conhecidos esses produtos? Drogas do sertão, missões ou lendas da Amazônia. No número 10, a exploração das drogas do sertão deu início à ocupação de qual região do Brasil, né? Então, as drogas do sertão, aqui, ó, deu início ao povoamento, né? Vamos dizer assim, a ocupação de qual região? Da região sul, amazônica ou nordeste? E o número 11, porque os portugueses levavam os indígenas na busca das drogas do sertão. E a tia Lúcia já comentou com vocês. Eu disse para vocês que
os indígenas eram conhecedores das matas, né? Com os indígenas tinha muito mais chance deles continuarem sobrevivendo do que sem os indígenas, não é isso? E o número 12, como eram chamados os aldeamentos fundados no interior do território pelos padres de diversas ordens religiosas, com o objetivo de difundir a fé católica. Quinto, missões ou quilombos. Pessoal, olha só, não é difícil, não é complicado, mas a gente precisa, né, com certa urgência, ler os textos que são orientados pela professora, tá certo? Porque olhando assim é muita coisa para entender, né? Então eu dei uma passadinha em todo o texto, em todo o conteúdo, mas vocês é que vão, né, aprofundar para poder entender, tá certo? E para poder fazer as atividades. Olha só, façam as atividades, mandem as fotos, né? Tenham um ótimo final de semana, tá? Se cuidem, né? Se divirtam bastante e na segunda-feira nós estaremos de volta, se Deus quiser. Um super beijo!